Então, quando olhamos para o apóstolo Paulo, para Saulo de Tarso, nós vemos alguém que foi instruído aos pés de um sábio chamado Gamaliel no seu tempo, e que recebeu aos pés desse mestre, desse doutor, toda a instrução necessária para se tornar o grande homem que Saulo se tornou. Então, olhando para a vida de Saulo, era praticamente impossível pensar que um homem com essa sabedoria, com essa capacidade, com o peso de intelecto que o apóstolo Paulo, que Saulo ainda ele tinha, que ele se converteria, ou que ele poderia aderir ao anúncio do evangelho, ou se tornar um cristão. Mas aprove a Deus, o próprio Senhor, olhar para a vida deste homem, e chamá-lo, e convocá-lo, para que ele pudesse levar o evangelho a um povo distinto, para que ele pudesse se levantar no seu tempo, dando ouvido à voz do Senhor que fala com ele, e ele entendesse que esse Deus que agora fala ao seu coração, não quer simplesmente tirar de uma condição de farisaísmo, de tirar de uma condição de uma vida mergulhada dentro da cultura judaica, de olhar para todo o nível intelectual que ele absorveu aos pés de Gamaliel, de olhar para toda a cultura que Paulo tem dentro de si e dizer: olha, eu quero te tirar de toda essa condição, para que você viva, desenvolva a sua vida, sendo apenas mais uma pessoa, dentro do senso daqueles que foram convertidos e que aderiram ao evangelho. Não, eu sempre entendo, lendo as sagradas escrituras, e principalmente quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, que quando Deus chama alguém, que quando Deus separa alguém, é porque primeiro Deus olhou um povo, Deus viu a necessidade de um povo, e vendo a necessidade de um povo que precisa ser evangelizado, e que Deus vendo a necessidade de um povo que precisa que o evangelho, a palavra do Senhor, possa chegar a esses corações, Deus olha no meio das pessoas alguém em quem Ele encontre um perfil, para que essa pessoa possa ser levantada pelo próprio Deus, capacitada pelo próprio Senhor, para que pela igreja, pelo Espírito do Senhor, ela possa ser enviada a cada uma dessas pessoas, ou a esses povos, para que essas pessoas, elas possam também ter a oportunidade de ter um encontro pessoal com o Senhor. Quando eu vejo aqui o apóstolo Paulo dizendo: olha, a pregação do evangelho, ela é algo que se me impõe, é algo que vem sobre a minha vida, é como se ele dissesse: eu não poderia, depois de tudo que eu vi, eu não poderia, depois do encontro pessoal que eu tive no caminho para Damasco, eu não posso, depois da voz que eu ouvi do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O que ele está dizendo nesse texto? Eu não poderia, depois do encontro abrasador que eu tive com o Senhor, eu não poderia, depois de que o Senhor arrancou dos meus olhos as escamas que me faziam enxergar somente aquilo que é contrário à evangelização, como poderia eu virar as costas para o Espírito do Senhor que me visitou ainda na rua direita, na casa de Judas, quando Ananias impôs as mãos sobre a minha vida, e ali eu orando dentro dos princípios judaicos, eu recebi sobre a minha vida a presença do Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo: ai de mim, se eu não evangelizar, eu seria um ingrato, eu seria louco, eu estaria ferindo a Deus, se depois de tudo que Deus fez na minha vida, eu entrasse para dentro do cristianismo e ficasse assistindo as coisas acontecerem. Não, acontece que naquele dia em que Saulo ouve a voz do Eterno falando ao seu coração, dizendo: Saulo, por que tu me persegues? Diz que quando Deus fala com Saulo, nasce no coração deste homem um desejo abrasador, entra dentro do seu coração, do seu peito, algo que ele não consegue explicar, ele não enxerga mais nada, o seu corpo agora está trêmulo, os seus ouvidos ouvem uma voz, ninguém consegue enxergar de onde essa voz vem, mas acontece
acontece que naquele momento o Senhor se revela a Saulo e dizendo: olha, meu filho, eu sou aquele que tu persegues. Sabe, esses filhos, esses cristãos a quem você recebeu a autorização dos príncipes das sinagogas para poder prender, para poder açoitar, para poder lançar dentro do cárcere. Sabe, este povo que você persegue, que você entende que é apenas uma loucura, uma heresia, é um fanatismo que nasce, que eles são contra a lei, que eles são contrários ao desejo e ao querer de Deus. Pois bem, meu filho, é o Deus desses homens que você persegue, que está se revelando a ti nesta hora. Olha, Saulo, eu marquei um encontro contigo para que você pudesse ouvir a minha voz, e ouvindo a minha voz, meu filho, eu quero que de agora em diante, esta voz que ecoa dentro do teu ouvido, esta voz que chegou às tábuas do teu coração, esta voz que é ensurdecedora e provoca a tua alma, que você a partir de hoje faça que sobre a face dessa terra, esta voz que brada ao teu peito, ela nunca mais seja esquecida. É Deus dizendo para Saulo, que agora é Paulo, dizendo: olha, meu filho, essa voz que chega, esta voz que fala, esta palavra que entra, eu te dou como missão, que a partir de hoje, ela nunca mais seja silenciada sobre a face da terra. Paulo não entende direito a complexidade daquilo que Deus tem para a sua vida, porque todo aquele que é chamado pelo próprio Deus, para que no seu tempo possa fazer a diferença, muitas vezes nós não entendemos a complexidade do chamado de Deus na nossa vida. Nós entendemos que o Deus que nos chama é apenas porque Ele olhou para nós e nos vendo no estado de miséria, de pecado, de podridão, de sujeira, de adultério, de tudo aquilo que não presta no mundo, que Deus, com a sua infinita bondade, que na sua infinita misericórdia, não querendo nos ver em meio ao sofrimento ou nas trevas, que Deus, com a sua compaixão, nos alcançou, nos retirou das trevas, nos tirou das condições seculares aí fora, para nos trazer para dentro da sua casa, para sermos participantes do seu sacrifício, para podermos adorar e bendizer ao seu nome. Sim, nós sabemos que tudo isso é muito bom, nós sabemos que a adoração, ela se faz necessária, nós sabemos que o sacrifício é o que alimenta a nossa alma, mas eu quero te dizer, eu quero te perguntar, aquilo que ecoava no ouvido de Saulo, depois de tudo que você ouviu, depois de tudo que os teus olhos viram, de toda a experiência que você teve até hoje com o Senhor, eu não sei quanto tempo você caminha com este Deus, eu sirvo a Ele há 16 anos, e eu posso dizer com propriedade, aquilo que Deus fez, da onde Ele me tirou, e eu poderia hoje, nesta pregação, te dizer: ai de mim, se eu não evangelizar, porque olhando para trás, eu sei aonde a misericórdia de Deus ela foi, olhando para trás, eu ainda enxergo a miséria, o opróbrio que eu vivia no passado, olhando para as condições lá atrás, eu sei que no meio da rejeição, que no meio do cárcere, que no meio de tudo aquilo que não presta, que no meio da drogadição, a mão poderosa do Deus que fez os céus e a terra me alcançou, não para que eu pudesse entrar no senso espiritual da igreja, não, mas porque Deus disse para mim também um dia: olha, meu filho, eu quero que você faça com que a minha voz ela possa chegar a tantos quantos têm disposição para ouvir a pregação do evangelho. E te digo mais acerca do que Paulo disse: olha, prega, anuncia, fala, testemunha, o evangelho precisa ser anunciado, ele precisa chegar oportuna e inoportunamente. Ei moço, ei moça, deixa eu te dizer nesta manhã,
manhã e início de tarde, existe um Deus, existe um Senhor, meu Deus, existe um Salvador, que olhando para a tua miséria, olhando para o teu pecado, olhando para o teu opróbrio, olhando para a sujeira em que você vivia, Ele estendeu a mão, falou no pé do teu ouvido, e a palavra que Deus liberou na tua vida é para que Ele pudesse te colocar de pé no meio dessa geração, para que você pudesse fazer com que a voz de Deus nunca mais silenciasse. Deus conta com você. Ai de mim, se eu não evangelizar. Ele está dizendo: a vida missionária, ela me garante alguns direitos, mas eu, de bom grado, abro mão dos direitos, para que o evangelho possa chegar a todos os povos. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: olha, mesmo diante dos direitos que tenho, como pregador do evangelho, como embaixador de Cristo, como missionário constituído e levantado pelo próprio Deus, eu abro mão dos meus direitos para poder facilitar, para que a palavra ela possa chegar em mais corações. Quando eu olho para a experiência de Paulo acerca de missões, acerca da evangelização, eu vejo que na atualidade existe uma incoerência com aquilo que é bíblico, com aquilo que é profundo, com aquilo que é anúncio, porque nós colocamos obstáculos demais, nós colocamos barreiras demais, nós exigimos coisas absurdas, e com essa atitude que nós tomamos, o que nós estamos fazendo? Olha, nós estamos impedindo, nós estamos dificultando, e desta maneira o evangelho não chega. Eu sei que você tem direito de comer bem, eu sei que você tem direito de deitar em um bom colchão, eu sei que quando te chamam para pregar, eles precisam te dar o básico, o mínimo necessário para poder te acolher, mas Paulo está dizendo: eu abro mão do meu direito, eu abro mão daquilo que eu tenho como por direito. Para quê? Para fazer com que a palavra de Deus ela possa chegar aos corações. Meu Deus do céu, Paulo me inspira, Paulo alimenta o ardor missionário dentro do meu coração, porque olhando para o apóstolo Paulo, eu entendo o caminho que eu preciso percorrer numa vida missionária.